Ele, autor, deixou sua marca. A marca do que ele pensa, a marca do que ele sente, a marca do que ele deseja para a sua criação. Veja que é uma perspectiva totalmente diferente. Porque temos a sensação que às vezes o espírita, quando se debruça sobre as leis morais, parece alguém estudando o Código de Trânsito. Você lê com aquela má vontade, querendo que fosse diferente. Puxa vida, para que lei de causa e efeito? Seria tão bom fazer as coisas e não ter consequência nenhuma. Nós não estudamos a lei divina como alguém que estuda o quadro de Monet em busca do próprio Monet. Como alguém que lê Shakespeare em busca do estilo do próprio Shakespeare. Porque Deus está retratado na sua obra. Retratado na sua obra. E ao examinar a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos, didaticamente, pedagogicamente, sem criar sistemas ou teorias rígidas, didaticamente nós podemos dividir as leis divinas em 3 grupos. Ou se você for da área jurídica, em 3 livros. As leis que dizem respeito à nossa relação com o próprio Deus. As leis que regem o nosso contato, a nossa comunhão com o nosso Criador. O outro conjunto são as leis que dizem respeito a eu comigo mesmo. O relacionamento entre eu e eu. E por fim, as leis que regem as interações entre os filhos de Deus. Os imortais filhos de Deus. E aqui eu estou usando as palavras de propósito. Porque às vezes a gente relaciona com as pessoas como se elas fossem acabar. Mas vou te dizer, as pessoas são imortais, inclusive as que você não gosta. Principalmente. Então você vai continuar encontrando com ela por quanto tempo? Para sempre. Quando você pensa nisso, você começa a entender que o evangelho tem lógica. Porque se eu vou conviver com essa criatura para o resto da eternidade, é melhor perdoar, é melhor reconciliar, é melhor cuidar disso, porque não vai dar certo. Pois bem, dentre as leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, eu penso em 2. A lei divina ou natural e a lei de adoração. E o Kardec desenvolveu essas 2 leis no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, no capítulo 1, quando ele diz, não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. 19, a fé transporta montanhas. 27, pedi e obtereis. E por fim, o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. E você dirá, lei divina ou natural, por quê? Por quê? Quer entender Deus? Olha para a natureza. Olha para a natureza. Olha para os rios, olha para a terra, olha para a semente, olha para a agricultura, olha para as estações. Deus poderia fazer tudo diferente. Por que ele fez desse jeito? Por quê? Porque ele está querendo te dar um recado. Hashtag, presta atenção. Presta atenção. Você está construindo uma casa espírita? Está construindo a casa espírita? Como é que vai funcionar? Vai funcionar igual uma semente. Ela começa pequenininha, cheia de dificuldade, vai para o meio da terra. Não é? Se bobear, pássaro pega, a gente pisa. Depois ela começa a plantinha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, de repente é uma árvore, de repente é nosso lar. Você já pensou em ganhar R$ 3.218 investindo só R$ 5? Isso que acontece. É uma árvore, de repente é nosso lar. Mas começou com uma semente. Não é? E assim, o casamento, a profissão, a nossa encarnação. Tudo segue esse padrão, porque esse é o padrão desejado por Deus para a criação.
Eu vou dizer, porque o Emmanuel ele diz bonito, né? Emmanuel diz assim: Deus não manifesta propósitos a esmo. Por quê? Porque todo propósito que ele manifesta se realiza. Todo propósito. Então ele não fica manifestando propósito. Quando Deus manifesta algo, é porque ele tem certeza daquilo. Por isso que as leis dele são imutáveis. Então você olha um sistema solar, você olha uma galáxia, esses aglomerados gigantescos do cosmos obedecem à mesma lei de uma semente. A mesma. Então eu gosto de dizer assim: o caráter de Deus está expresso na natureza. O caráter do próprio Deus não se muda. Não se muda. Deus possui uma identidade. Ele é, e ponto final. Ele é suprema bondade, ele é suprema justiça, ele é infinita inteligência. Ele é. Segundo elemento. Já que nós estamos mergulhados na natureza, é bom olhar. E os espíritos dizem: por que você está diferenciando lei natural de lei divina? Por que você acha que é diferente ter aula de química e vir no centro de estudo nosso lar e estudar mediunidade? Por que você acha que é diferente? Você acha que tem um Deus que criou os elementos químicos e um Deus que criou as leis espirituais? Você acha que tem um Deus que criou as leis da física? Aí um outro Deus criou a lei da evolução espiritual? Não, é o mesmo autor. É isso que dizem os espíritos. É o mesmo Deus que criou todas as leis. Por isso há uma unidade na lei divina. E dizem os espíritos: o sábio estuda as leis da natureza. O homem de bem, o ser humano de bem, estuda as leis do espírito, mas elas são uma só. Uma só. Consequência disso? Lei de adoração. Por que lei de adoração? Como se manifesta a lei de adoração? Quando esses cantores maravilhosos cantam aleluia, louvando o Criador na sua majestade e na sua imponência, ou quando você chega de joelhos aqui na casa espírita pedindo ajuda, pedindo, ou quando você volta, os poucos que voltam, para agradecer a graça recebida. Será que a lei de adoração é apenas isso? A lei de adoração atua no nosso psiquismo e ela é simples. Você se torna tudo aquilo que você adora. É assim quando eu era juiz da infância e da adolescência e entrava um adolescente infrator e eu olhava para ele e sabia, tinha certeza que era usuário de crack. Porque a pessoa traz as marcas do crack no corpo. Você se torna aquilo que você adora. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Seu coração gravita em torno do que você ama, do que você adora, do que você admira. É por isso que o alcoólatra retrata nele o álcool. O perverso, a perversidade. E adivinhe, se você adorar a Deus, o que você se torna? Divino. Divino. Vós sois deuses. Se você adora a Deus, você passa a retratar em você os atributos da divindade. É por isso que as pessoas disputavam a sombra de Simão Pedro. Porque a sombra de Simão Pedro curava. Você entendeu? É por isso que as pessoas se aproximavam de Francisco Cândido Xavier quando estavam 10 metros distantes dele. Já começavam a chorar involuntariamente. E sentiam uma paz inexplicável. Isso é lei de adoração. Isso diz respeito à nossa relação com Deus. E os Espíritos dirão: adorar a Deus é pensar nele, é entrar em contato com ele. Só que eu queria contar um segredo. Tem uma coisa curiosa no relacionamento com Deus: ele não fala.
Então, certa vez, alguém foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá e disse assim: Madre, quando a senhora está orando, o que a senhora fala com Deus? Ela disse: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. E a pessoa ficou impressionada com a resposta, falou: a senhora só escuta. E o que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Não entendeu, né? Não entendeu? Quem aqui está namorando? Ninguém? Meu Deus! O que é isso? Deixa eu levantar a mão, senão eu apanho quando eu chegar em casa. Então vamos mudar a figura. Quem aqui é a avó? Quando o netinho ou a netinha estão dormindo, você está sentado do lado da criaturinha que mudou a sua vida. Você era uma pessoa lúcida, tinha autocontrole, era uma pessoa racional. Aí chegou essa coisinha e você voltou aos 5 anos de idade, ficou uma boba. Ela está dormindo e você está do lado. Precisa dizer alguma coisa? Isso é a diferença entre palavra e presença. Deus é presença, não é palavra. Então vou te contar 2 coisas rápidas. Como todo homem, eu sou muito corajoso, não tenho medo de cirurgia, nem de hospital. Os homens sabem disso, nós somos resistentes. Eu fui fazer a cirurgia do joelho, me colocaram uma camisola, um lugar frio, veio uma moça anestesista nova, eu acho que ela não estava bem. E eu tremendo. Eu acho que era frio. E ela falou assim: você tem medo de anestesia? Eu falei: só quando a agulha entra. Ela falou: não precisa ter medo. E me colocou naquele negócio frio. E eu entrei. De repente, meu Deus do céu, eu senti um negócio entrando lá na coluna. Claro, a gente homem está preparado para isso. E ela foi embora e eu fiquei sozinho naquela sala de cirurgia. Eu falei assim: eu vou desencarnar. Já não senti os pés. Por quê? Gente, essa é uma dica, hein? Começa a parar o pé, vai subindo, você fala: vai chegar.